Que Salvador maravilhoso. Existe um evangelho que seja mais adequado para pecadores como vocês e como eu? Porque não importa o quão distante você tenha ido da casa do Pai, não importa quão profundamente você pecou, não importa em que círculos férreos de imoralidade você tem vivido, não importa os hábitos da sua vida, esse Deus é um Deus que é rico em misericórdia, e Ele pode em Cristo Jesus lhe dar vida, lhe dar liberdade, lhe dar dignidade de filho de Deus. Queridos irmãos, boa noite. Quero saudá-los em nome do Senhor Jesus e dizer da nossa alegria de participar desse primeiro encontro da Fé Reformada em Campo Grande. É um evento, num certo sentido, histórico, porque marca o que nós esperamos seja uma série de outros aqui na região, abençoando pastores e líderes e os membros da igreja, não somente da igreja presbiteriana, mas de todas as igrejas que desejarem aprender um pouco mais sobre a nossa fé reformada. Estou grato a Deus pelo privilégio de estar aqui, e a minha oração é que esse tempo que nós teremos juntos, ouvindo o reverendo Tarcísio, o reverendo Hélio e mais adiante o reverendo Valdeci e a mim, vocês possam crescer no conhecimento de Deus, se preparar para servi-lo melhor e falar da fé que uma vez por todas foi dada aos santos, conforme entendida pela Reforma Protestante. Queridos, o meu tema nessa minha primeira sessão é salvação pela graça. E eu queria chamar a sua atenção para o capítulo 2 da carta aos Efésios, versos de 1 a 10, onde Paulo trata desse assunto. Ele trata, na verdade, desse assunto em praticamente todas as suas cartas. Mas eu creio que aqui, na carta aos Efésios, ele o fez de uma maneira extremamente didática, resumida, boa, para que nós possamos entender o significado dessa expressão, o que é que salvação pela graça quer dizer. Lembrando aos irmãos que esse foi um dos temas, um dos grandes slogans da Reforma Protestante, quando Lutero e depois dele os demais que o seguiram descobriram que o ensino bíblico era que a salvação do pecador dependia exclusivamente da graça e da misericórdia de Deus, não havendo como o homem pudesse participar de uma forma ou de outra nesse processo redentor. E essa ênfase, ela foi seguida de várias outras ênfases que também se tornaram como slogans da Reforma Protestante. Então esse é, eu creio, um dos temas centrais daquele evento e que continua sendo a base do movimento reformado em todo o mundo. E é um tema muito querido dos crentes, não é? E é uma alegria sempre voltar a esse tema para explicá-lo. Efésios capítulo 2, de 1 a 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Até aqui a leitura da palavra de Deus, irmãos. Paulo escreveu essa carta à igreja de Éfeso e outras igrejas ao redor, com o objetivo de confortar o coração dos crentes quanto às notícias que eles tinham recebido da sua prisão. Aqui no capítulo 3, verso 13,
você encontra o que seria o motivo pelo qual Paulo teria escrito a carta. Portanto, vos peço que não desfaleçais das minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. As tribulações a que Paulo se refere é a sua prisão na cidade de Roma, acusado pelos judeus e esperando julgamento da parte das autoridades romanas. A notícia da prisão de Paulo com certeza poderia ser um motivo de desfalecimento dos seus filhos na fé, particularmente diante do fato de que Paulo era o maior pregador do cristianismo àquela altura, era o seu maior evangelista, era um apóstolo de Jesus Cristo, enviado aos gentios, às nações, além de Israel, para anunciar a graça salvadora de Deus. E como é que então Deus permite que esse homem fique preso? A prisão de Paulo então poderia trazer dúvidas e confusão no coração dos muitos cristãos que deviam ouvir o evangelho, a instrumentalidade dele. Ele então resolve escrever essa carta com o objetivo de explicar que a sua prisão, na verdade, ela fazia parte dos planos eternos de Deus. E ele expõe no capítulo 1 como Deus na eternidade planejou a igreja, o Pai planejou, como o Filho veio ao mundo para executar os planos do Pai, e como o Espírito Santo aplicava através do Evangelho essas verdades do Evangelho ao coração dos eleitos. E Paulo termina o capítulo 1 falando, pedindo, orando a Deus que dê compreensão aos cristãos a respeito desse mistério profundo, a respeito de Cristo, do seu senhorio e da sua igreja. E no capítulo 2 ele fala da graça de Deus, através da qual Deus juntou judeus e gentios, fazendo um povo novo, uma nova criação, um novo homem, para usar a expressão dele aqui no capítulo 2. E ele, no capítulo 3, fala então da participação dos apóstolos nesse projeto de Deus. Os apóstolos eram aqueles levantados por Deus para lançar os fundamentos da sua igreja que ele havia planejado desde a eternidade. E que Paulo estava preso exatamente no cumprimento desse propósito de Deus. Então, longe da tribulação de Paulo, dos sofrimentos dele como prisioneiro de Cristo ser um motivo de desânimo, verso 13 do capítulo 3, era um motivo de glória para os efésios, porque Paulo estava preso exatamente porque era o apóstolo aos gentios. Ele estava preso dentro dos planos e propósitos eternos de Deus. No restante do capítulo 3, Paulo ora outra vez pelos efésios para que Deus os fortaleça, e a partir do capítulo 4 ele traz, até o final, ele traz instruções práticas sobre como os efésios deveriam viver à luz desse conhecimento de que eles fazem parte da igreja, um povo que foi eleito e predestinado antes da fundação do mundo, e cujo fundamento aqui na terra desse povo foi lançado através dos apóstolos, dos quais Paulo é aquele dos gentios. Então o capítulo 2, de 1 a 10, fala dessa graça de Deus pela qual a igreja se forma, a igreja é ajuntada aqui nesse mundo. Esse povo que Deus amou e predestinou toma forma e se realiza aqui nesse século presente. A passagem que nós temos aqui, que fala sobre a graça, ela começa na verdade com uma descrição devastadora da situação humana, que vai do verso 1 até o verso 3. Paulo faz uma exposição do real estado da humanidade diante de Deus, que difere bastante da avaliação e das opiniões tanto da sua época como da época de hoje, a respeito da situação do homem em si e diante de Deus. Depois ele introduz a graça de Deus, jogando essa misericórdia dele em relevo contra a situação desesperadora da raça humana. Isso do verso 4 até o verso 6. E aí ele tira 3 conclusões, do verso 7 até o verso 10. Entre elas, a nossa bem conhecida conclusão: pela graça sois salvos. Então nós vamos ver em primeiro lugar essa exposição que Paulo faz da situação da raça humana. Depois, a interferência de Deus através da sua graça no resgate do homem perdido. E por fim, na terceira parte, as aplicações
e as conclusões a que Paulo chega disso que ele está fazendo aqui, disso que ele diz. Vamos começar então com a avaliação que ele faz do estado da raça humana, do verso 1 até o verso 3. Ele diz 5 ou 6 coisas a respeito do estado do homem sem Cristo. Primeiro, no verso 1, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Quando os efésios receberam vida espiritual, o estado deles era de morte. A morte aqui não é a morte biológica, obviamente, mas é a morte espiritual. É usado para indicar uma situação de completa indiferença e incapacidade de se relacionar com Deus, assim como os mortos. Uma das coisas que nós, como pastores, eu sei que há vários aqui, é uma das coisas, eu não sei os demais colegas, mas eu pelo menos, quando tenho que realizar um ofício fúnebre, isso às vezes é muito estranho para mim, particularmente se eu convivi com aquela pessoa que está morta durante um tempo e conhecia bem. Eu nunca me acostumei com aquele chumaço de algodão no nariz, né, da vontade de tirar, né, para deixar a pessoa respirar. A pessoa está ali bem vestida, talvez com sua melhor roupa, a mulher se aproxima do corpo, chora, as lágrimas descem do rosto, caem no rosto do marido morto, o marido não percebe, as filhas o beijam e abraçam e ele não sente o cheiro das filhas, não sente o toque das filhas, as pessoas dizem palavras de saudade, ele não escuta absolutamente nada, ele está morto, ele não reage, ele não sente, ele não vê, ele não experimenta, ele está absolutamente morto. Então essa é a comparação que Paulo faz aqui. Ele diz que os homens, as pessoas, antes de receberem vida da parte de Deus, elas estão mortas espiritualmente, ou seja, ainda que Deus aparecesse na frente delas, elas não veriam. Se Deus falasse com elas, elas não entenderiam. Se Deus as tocasse, elas não sentiriam. O estado delas é de morte. A não ser que Deus dê vida, elas não têm reação nenhuma a Deus e aquilo que Deus faz. Paulo não poderia ter usado uma comparação mais gráfica e radical do que essa para definir o estado da humanidade diante de Deus. O que causou essa morte está no verso 1. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O que causou essa morte espiritual no homem, que é seguida pela morte física, aquilo que Paulo chama aqui de delitos e pecados. Embora sejam 2 termos, eles querem dizer a mesma coisa. Ambos significam uma transgressão da lei de Deus, significa uma desobediência à vontade expressa de Deus. E como todos os homens, desde Adão até o dia de hoje, eles quebraram e quebram a lei de Deus, todos eles estão mortos diante de Deus, porque o salário do pecado é a morte, e essa morte começa aqui, ainda quando vivos biologicamente. A morte em delitos e pecados, então, torna o homem completamente incapaz de reagir a Deus, de escutar a Deus ou de tomar qualquer atitude com relação a Deus, a não ser da mais total e completa indiferença. Para agravar a situação, Paulo nos diz no verso 2, essas pessoas que estão mortas nos seus delitos e ofensas diante de Deus, elas estão seguindo o curso desse mundo, elas são escravas daquilo que Paulo chama o curso desse mundo. Mundo aqui é usado não no sentido da natureza criada, mas o sistema de vida, de valores dessa humanidade que está morta nos seus delitos e ofensas. É nesse sentido que a palavra mundo é usada aqui. E Paulo diz que as pessoas sem Cristo, elas andam segundo o curso desse mundo, a maneira pela qual esse mundo caminha. Ou seja, as pessoas são escravas dessa situação. É isso que a palavra segundo significa. Elas seguem o comportamento da maioria, elas acreditam aquilo que a maioria diz que é,
elas se vestem, elas se divertem, elas gastam suas vidas fazendo aquilo que as outras fazem, envolvidas nesse sistema de valores onde Deus está absolutamente ausente e onde as pessoas servem a outros deuses. Então, além de mortas nas ofensas e pecados, delitos e pecados, as pessoas estão escravizadas ao que Paulo chama de mundo, que é esse sistema de vida, essa maneira de viver da humanidade sem Deus. Além disso, ele diz ainda no verso 2, que essas pessoas andam segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E aqui Paulo introduz a questão demoníaca. Ele está se referindo aqui a Satanás e os seus anjos, os demônios, anjos caídos, cujo objetivo é destruir a humanidade e estragar a obra de Deus aqui nesse mundo o quanto eles puderem, e que estão num estado de rebelião constante contra Deus. Paulo diz aqui que o que ele chama de príncipe da potestade do ar, ele é um espírito que agora atua naquilo que Paulo chama de filhos da desobediência. Ele é chamado aqui, Satanás, de o príncipe da potestade do ar, literalmente o príncipe dos poderes aéreos, para se referir ao fato de que ele é um espírito, ele não tem corpo, e que ele é o chefe e o líder dessas hostes, destes seres espirituais incorpóreos que estão em rebelião contra Deus e que nós conhecemos de outras partes da Bíblia como sendo demônios ou espíritos imundos. Jesus os confrontou dezenas de vezes no seu ministério, também os apóstolos no livro de Atos e assim por diante. O próprio Paulo no capítulo 6 aqui vai falar de que maneira, vai dizer que a nossa luta é contra estes seres, na verdade não é contra carne e sangue. O que nos interessa aqui é que Paulo está dizendo que esse espírito, Satanás, ele opera nos filhos da desobediência. Interessante que essa palavra operar aqui é a mesma palavra que ele usou no capítulo 2 para se referir no verso 20 ao poder, à operação de Deus em Cristo ressuscitando dentre os mortos. Em outras palavras, a humanidade ela está debaixo do poder da atuação destes seres imundos, desses seres rebeldes contra Deus. Paulo se refere à humanidade aqui como sendo filhos da desobediência, e essa nos dá a razão pela qual esse espírito atua neles. A humanidade é chamada de filhos da desobediência porque eles descendem do primeiro casal que foi desobediente. O primeiro casal desobedeceu a Deus, e os filhos que vieram depois deles são filhos da desobediência, ou seja, eles herdaram de seus pais a mesma tendência para desobedecer a Deus que os seus pais tiveram, e que nós chamamos em teologia de o pecado original, não é? Somos filhos da desobediência, já nascemos desobedientes, seu filho nasceu desobediente igual a você é. A sua filha, o seu bebezinho, nasceu desobediente, inclinada ao mal, pelo que você é. E foi a desobediência dos nossos primeiros pais que abriu a porta para que Satanás, que os iludiu, pudesse agir e atuar neles. É o espírito que atua nos filhos da desobediência. Veja a situação. A humanidade está morta em ofensas e pecados. Ela anda segundo o curso desse mundo, é escrava desse sistema de valores e de pensamentos e de ideias e de conceitos, e Satanás atua, opera na vida deles, fazendo com que a situação deles seja ainda mais drástica. Ilude com mentira, oprime, possui, tenta cada vez mais. Ou seja, é uma situação de desespero em que se encontra a humanidade, não é? Morta, escrava do mundo, escrava do diabo, mas não acabou. Paulo diz no verso 3, depois de dizer que Satanás atua nos filhos da desobediência, Paulo diz, entre os quais também nós andamos outrora. Veja que no verso 1, ele disse assim,
Ele vos deu vida estando vós. Ele está se dirigindo aos efésios que eram gentios, e dá toda essa descrição dos gentios. E aí, para não pensar que os judeus estão isentos, ele diz no verso 3: entre os quais também todos nós. Paulo aqui está falando como judeu, não é só os gentios não, mas os judeus também. Entre os quais também todos nós andamos outrora. Como? Aí ele acrescenta mais um tipo de escravidão: segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Andamos segundo o curso desse mundo, andamos segundo o príncipe da potestade do ar, e andamos fazendo as inclinações da carne e a vontade da carne e dos pensamentos. O homem não somente está morto, mas ele é escravo do mundo, ele é escravo do diabo, escravo das corrupções do seu próprio coração. Quando Paulo diz aqui que ele também vivia outrora segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Carne aqui tem que ser entendido não como o tecido que cobre os ossos, mas como a tendência pecaminosa do nosso coração. É chamada de carne porque a primeira tendência nossa é satisfazer os desejos imediatos do corpo. É fome, sede, descanso, lazer, sexo. Então essa é a nossa inclinação natural. E como Deus não é mais o nosso referencial, nós fazemos isso da maneira errada, com as pessoas erradas, no tempo errado. Então por isso que a palavra carne é usada para se referir à corrupção que existe no nosso coração. Porque a nossa tendência é satisfazer os nossos desejos, como Paulo diz aqui, não é? Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ou seja, o homem é escravo dos seus desejos, não somente do mundo e do diabo, mas ele é escravo dos seus desejos. Ele vive para fazer a vontade da carne e dos seus pensamentos. Ele vive para se satisfazer. Ele vive em busca de alegria, ele vive em busca de satisfação, ele vive em busca de prazer, ele vive em busca de poder. Sempre foi assim. A diferença é que hoje se faz tudo isso pela internet, mas sempre houve isso, né? Sempre os filhos da desobediência viveram segundo as inclinações da sua carne e viveram para satisfazer os desejos dos seus pensamentos. Dê uma olhadinha no mundo ao nosso redor e você verá como isso está claro. Os filmes, as séries, as mídias sociais, os telejornais a todo instante nos dizem exatamente isso, que a situação da humanidade sem Deus é da mais completa escravidão ao ego, ao desejo das pessoas de se sobrepor às outras, de ter mais e mais, e para isso estão dispostas a fazer, inclusive, ou cometer ilegalidade e crimes, como nós vemos aí, essa corrupção endêmica no nosso país, que é o resultado exatamente desse tipo de coisa. E o diabo atua em tudo isso, causando ainda mais confusão, cegando as pessoas, iludindo-os com mentira, com falsas religiões, falsos ensinamentos. Essa é a situação da humanidade na época do apóstolo Paulo e na nossa época também, sempre foi, desde depois do paraíso. Mas não terminou. Final do verso 3, Paulo diz: e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Ele está falando dos judeus, né? Como os demais, então ele está incluindo os gentios. Judeus e gentios, não tem diferença. Éramos todos nós, por natureza, filhos da ira. O que ele quer dizer como filhos da ira? É a consequência natural de ser filho da desobediência. Porque a desobediência produz a ira de Deus. Nós não somente já nascemos desobedientes, mas nós já nascemos debaixo da ira de Deus. Se você me pergunta o que é que você precisa fazer para ir para o inferno, a minha resposta é nada. Você já nasceu como parte de uma raça desobediente debaixo da ira de Deus, debaixo da sua santa indignação, porque a reação de Deus à desobediência, aos delitos e ofensas é exatamente a ira. A ira de Deus não deve ser confundida com a raiva humana. A ira de Deus é a reação justa da sua santidade contra suas criaturas rebeldes e desobedientes. Nós, portanto, o quadro que Paulo apresenta aqui
é um quadro da mais completa perdição e da mais completa impotência do ser humano para livrar-se ou escapar dessa situação aqui. Por isso que eu disse que aqui é talvez uma das passagens de todo o Novo Testamento onde a situação do homem diante de Deus é exposta de uma maneira mais clara e didática. Paulo então primeiro destrói toda e qualquer esperança que o homem possa ter de que por si mesmo, através de alguma ação ou atitude sua, ele possa chegar até Deus e obter o favor de Deus e o perdão dos seus pecados. O quadro aqui é desolador. Não há esperança, não há expectativa, não há futuro, não há nada a não ser a ira de Deus aguardando no final da nossa vida, aqui nesse mundo e no final da nossa vida, quando Ele então haverá de livremente descarregar essa ira eternamente naqueles que estão nesse estado de rebelião e revolta contra Ele pela desobediência. Como eu disse, esse quadro que Paulo pinta aqui, ele é bastante diferente do quadro que nos é apresentado hoje na sociedade ocidental moderna em que nós vivemos, onde se fala das pessoas como sendo intrinsecamente boas. Filosofias que dizem, ideologias que dizem assim, que se você, para resolver os seus problemas, você só tem que olhar, ouvir o seu coração, ouça o seu coração. Há uma pessoa boa dentro de cada um de nós. Isso impactou até a didática, até método de ensino, que diz que a tarefa do professor é simplesmente deixar que a bondade que existe na criança, não é despontar. E nós não precisamos reprimir a criança ou corrigir a criança, apenas educá-la. Isso é refletido em políticas públicas e nas ideologias que dominam o país hoje, de que você pode recuperar o bandido, né? Você pode recuperar, se as pessoas apenas tiverem educação, tiverem uma refeição, tiverem uma casa própria, elas serão pessoas boas e nós teremos a sociedade ideal. A história da humanidade está aí para provar que isso é uma falácia. Não existe isso. Nos países mais desenvolvidos, onde tem educação, casa, comida para todo mundo, você encontra corrupção, você encontra violência, você encontra ódio, você encontra agressão, preconceito, tudo isso, porque o problema é o coração do homem. E estas ideologias, essas perspectivas, elas não diagnosticam qual é o verdadeiro problema por trás das grandes questões que sempre preocuparam e perturbaram a humanidade. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós, pergunta Tiago, senão disso, dos desejos, das paixões que militam nos vossos corações. E aqui você percebe, aqui nós temos na verdade o ponto de partida de duas teologias distintas, como a Reforma Protestante mostrou. Essa visão aqui que nós chamamos de depravação total, ela foi abraçada por todos os reformadores, particularmente Lutero, foi um dos primeiros a compreender isso, com ele Calvino, Zwinglio, Knox, todos os outros mantiveram essa posição de que o pecado de tal maneira afetou o homem, que ele é incapaz, por si mesmo, de crer em Deus, de querer a Deus, de se voltar para Deus, ou mesmo se preparar para isso. O seu arbítrio foi prejudicado, não é mais livre. O seu entendimento foi afetado, ele não entende as coisas de Deus. A sua vontade foi afetada, ele não quer a Deus. Na verdade, ele é inimigo de Deus por nascimento e por definição. Se você tem... Agora é marcação. Não. Se você tem uma visão da humanidade menos do que essa daqui, você então estará aberto para aceitar algum tipo de doutrina de salvação que inclua a participação do homem. Isso aqui é o divisor de águas. E você só vai entender salvação pela graça se você entender depravação total. Se você não entender isso, a situação em que o homem se encontra, o quanto o pecado arruinou a raça humana, você não vai entender a doutrina da graça.
Porque sempre você vai pensar que você não é tão ruim assim, o homem não está tão destruído assim, que ele não possa de alguma forma participar na salvação, quer seja escolhendo Deus, quer seja tendo ele mesmo fé e assim por diante, ou fazendo obras meritórias diante de Deus. Mas o quadro que nós temos aqui é arrasador. Paulo não deixa aqui nenhuma dúvida da situação em que o homem se encontra. Diante de Deus. Se nós parássemos aqui, o quadro é de desolação e de desespero puro, não é? Mas graças a Deus que Paulo continuou. Eu considero que as duas palavras mais importantes aqui dessa passagem são as duas palavras iniciais do verso 4, mas Deus. Mas Deus. Ou seja, diante desse quadro de perdição, de desgraça, de derrota e de impotência, Deus fez alguma coisa. Deus agiu. Ele não tinha que fazer nada. Ele não tinha obrigação absolutamente nenhuma de interferir no estado da humanidade. Se Deus derramasse a sua ira sobre toda a humanidade, sobre cada membro da raça humana, condenando-os ao sofrimento eterno, ele seria absolutamente justo. Ele não estaria cometendo injustiça nenhuma com a raça humana, se deixasse que a raça humana continuasse seu curso e finalmente encontrasse seu destino no lago que arde com fogo e enxofre. Deus ainda assim seria justo. Ele não tem nenhuma obrigação de salvar qualquer um de nós desse estado em que nós nos encontramos, porque nós nos metemos aqui pela nossa própria falta, por nossa própria responsabilidade. A Bíblia é muito clara quando ela atribui a perdição do homem ao próprio homem. O homem é responsável pelo seu estado de corrupção e perdição. Mas esse Deus, diz o apóstolo Paulo, ele fez alguma coisa. Ele interferiu nessa situação por alguns motivos que Paulo enuncia no verso 4. Primeiro, Deus sendo rico em misericórdia. Deus é justo, mas Ele também é misericordioso. Misericórdia é a capacidade de Deus de tratar pessoas de um modo que elas não merecem. Particularmente no caso da humanidade perdida, é a capacidade de Deus de nos tratar de uma forma que nós não merecemos. Nós merecemos a condenação. Por isso você tenha cuidado quando você faz aquela oração: Deus, me dá o que é meu. Tem pastor que ensina a igreja e diz assim: olha, Deus, restitui, dá o que eu tenho direito. Faça isso não, porque o chão vai abrir e você vai descer de cabeça para baixo o fogo do inferno, tá? Misericórdia é exatamente Deus não nos dar o que nós merecemos e nos dar alguma coisa que nós não merecemos. Ou seja, Ele não nos trata conforme os nossos pecados merecem. Por quê? Porque Ele não somente é misericordioso, diz Paulo, mas Ele é rico em misericórdia. A sua misericórdia é como um tesouro que não se pode mensurar, do qual Deus saca e investe na vida de cada pecador conforme Ele deseja. E esse tesouro de misericórdia não se exaure, ele não termina. E Ele misericordiosamente olha para nós. Essa é a primeira causa pela qual tem essa expressão aí, mas Deus. Tem mas Deus porque Ele é rico em misericórdia. Segunda causa que Paulo atribui à intervenção de Deus é por causa do grande amor com que nos amou. A misericórdia tem a ver com a maneira de tratar, mas o amor antecede a misericórdia e é a causa dela. O amor a que Paulo se refere aqui não é o amor geral de Deus como Criador pela sua criação, porque é um sentido em que Deus ama a todos, porque são todos obra das suas mãos. Ele fez a humanidade, Ele fez as criaturas, os anjos, Ele fez os animais, Ele fez a própria natureza. Então, como Criador benevolente, Deus, pelo amor que Ele tem, Ele cuida dessa criação através da sua providência.
Ele, pela sua graça, que nós chamamos de graça comum, abençoa até aquelas pessoas rebeldes e ateias e imorais e no estado de revolta contra Deus. Assim Deus faz com que a chuva caia no quintal dos justos e injustos, e o seu sol se levanta para quem teme a Deus e para quem não teme. Respiram o mesmo ar, tem saúde, tem prosperidade. Então há um amor de Deus pela humanidade. Mas não é esse amor que Paulo está falando aqui, porque se Deus amasse todo o mundo do jeito que Paulo está falando aqui, ele teria salvo o mundo todo se quisesse. Mas esse grande amor com que nos amou é o amor eletivo de Deus, é o amor salvador de Deus, designado somente para aqueles que Ele na eternidade separou, elegeu e predestinou para ser o seu povo. Eu vou falar disso quando fizer uma exposição de Efésios capítulo 1, creio que depois da manhã, quando falarmos sobre a glória de Deus. Paulo já tinha tratado disso antes, no capítulo 1. Então Deus nos amou com um grande amor. Amou quem? Esses que Ele quis salvar. Amou com amor muito grande e, tirando dos tesouros da sua misericórdia, Ele então veio em salvamento e em salvação desses que Ele amou de entre a humanidade perdida e condenada com justiça. E Ele fez isso, verso 5, estando nós... Paulo está dizendo que esse amor é por nós, né? Estando nós mortos em nossos delitos, quando nós estávamos mortos, naquela situação descrita aqui do verso 1 a 3, não era quando nós estávamos bonzinhos, estávamos moralmente preparados ou merecedores, não, mas quando nós estávamos mortos, escravos, desobedientes, debaixo da sua ira, Deus então vos deu vida juntamente com Cristo, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. São três coisas que Paulo diz aqui que Deus fez quando Ele, movido pelo grande amor com que nos amou e usando da sua rica misericórdia, interferiu na nossa situação. São três coisas. Primeiro, Ele deu vida. E se você prestar atenção, essas três coisas são um reverso de tudo o que Paulo disse antes. Ele primeiro deu vida quando nós estávamos mortos, que foi a descrição que Paulo fez de nós no verso 1 desse capítulo. Em seguida, verso 6, Ele nos ressuscitou com Cristo. A ressurreição significa a libertação da escravidão do pecado e da morte. Antes nós éramos escravos do mundo, do pecado e do diabo, mas agora livres, ressurretos em Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Paulo, a linguagem aqui é tirada da corte daquele tempo, da corte do rei. O rei sentava-se no trono e à sua direita sentava-se o príncipe herdeiro, lugar de honra, lugar de destaque, de privilégio, de glória. Paulo está dizendo aqui que em Cristo Jesus, Deus nos fez assentar nos lugares celestiais, onde Cristo está assentado, que é à direita de Deus. Qual era a nossa situação antes? Éramos filhos da desobediência e filhos da ira. Mas em Cristo Jesus, Deus agora nos faz seus filhos e nos faz assentar à sua direita, juntamente com o herdeiro de todas as coisas. Ou seja, você vê como Deus reverteu toda a situação que Paulo descreve aqui no capítulo 1 a 3. Mortos, agora vivos. Escravos, agora livres pela ressurreição. Filhos da desobediência e da ira, agora filhos de Deus, assentados à direita do Pai em Cristo Jesus. Tudo isso aconteceu em Cristo Jesus. Não foi por sua causa, não foi porque você mereceu, não é porque você tinha direito, mas tudo isso pelos méritos de Jesus Cristo, pela sua morte na cruz, que nos substitui ali, levando sobre si o pecado que me cabia por eu ser isso aqui, por eu ser filho da desobediência e filho da ira. No seu Filho, então,
Deus, por conta do seu muito amor, Ele salva pecadores da justa condenação que eles merecem. Conclusão, por que Deus fez isso? Paulo diz no verso 7: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Aqui está a razão pela qual ultimamente Deus fez todas essas coisas. Paulo já tinha dito que Deus fez isso por conta do seu muito amor e da sua misericórdia, mas há uma razão que é superior a essa. E a razão última é que Deus faz todas as coisas para a sua glória. Ele faz tudo para a sua glória. E Ele fez isso, Ele interferiu e salvou um povo para si, para mostrar nos séculos vindouros. Existe ainda novas páginas da história a serem viradas, ainda há um futuro, ainda há séculos que virão. Paulo está se referindo aqui ao novo céu e a nova terra, a vida eterna, a eternidade que se aproxima, é chamada de séculos vindouros. Paulo diz aqui que Deus fez isso para que nos séculos vindouros, na eternidade, ficasse claro, Deus mostrasse a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, para que a humanidade toda, anjos e homens, toda a criação veja quão bom Deus é. Para que toda a criação se admire e se maravilhe da bondade de Deus, que quis salvar pecadores indignos, condenados ao inferno. É por isso que Ele fez isso. E essa é a resposta padrão que a gente dá quando as pessoas perguntam: mas Deus, quando criou Adão e Eva, não sabia que eles iam cair? Por que Deus colocou a árvore no jardim se Ele já sabia o que é que ia acontecer? A Bíblia só dá uma resposta para isso. É que Deus fez isso para mostrar no final quão bondoso Ele é. Para a sua própria glória, Deus fez tudo o que existe e decretou tudo o que acontece. Podemos não entender exatamente como funciona a providência de Deus e os mistérios dos seus caminhos, mas uma coisa eu sei: Ele, sendo santo, justo e bom, Ele não cometeria injustiça. Ele não faria coisa alguma que contrariasse a sua santidade. E no final, Deus faz tudo para mostrar a sua glória. Se fosse comigo, seria pecaminoso isso. E a Bíblia considera como pecado você procurar a sua própria glória. Procurar a própria glória é você mostrar-se, né, às pessoas e você querer que elas lhe admirem. E você vive para isso. Então, por que isso é pecaminoso? Se eu de repente quiser aparecer aqui como o homem mais bonito de todos, não é? A razão é porque tem 6 bilhões de outros homens no mundo mais bonitos do que eu, mais inteligentes e mais capazes. Mas Deus não tem ninguém que seja igual a Ele. Ele é único, por isso a razão suprema pela qual Ele faz todas as coisas é para mostrar a sua criação, quem Ele é, a sua glória, a sua majestade, o seu poder e todos os seus atributos. Então é próprio de Deus buscar a sua glória. Essa é a razão pela qual tem um mais Deus aqui. Porque no final Deus fez uma conta e lá no fim Ele recebe toda a glória e tem um povo para si. Essa é a razão de tudo. Paulo conclui então, do verso 8 ao verso 10. Algumas conclusões. Primeira, por quê? Quer dizer, Deus vai mostrar a sua glória. Por quê? Porque pela graça sois salvos. Se não fosse pela graça, Deus não receberia a glória, não é verdade? Se nós participássemos, Deus teria que dividir a glória conosco. Mas exatamente porque é pela graça, a glória é dele. Porque pela graça sois salvos. Graça é favor imerecido, como nós já vimos. Isso é mediante a fé, e é mediante a fé. A fé é o braço que se estende com a mão vazia e aberta para receber a dádiva do perdão que Deus nos oferece gratuitamente em Cristo Jesus. E Paulo acrescenta isto aqui é um pronome relativo que se refere ao antecedente mais próximo na gramática grega. O antecedente mais próximo é a fé, não é? Sois salvos pela graça mediante a fé. E essa fé, isso não vem de vós, nem a fé vem de nós.
Por que não vem? Porque nós estamos mortos, mortos não creem. Estamos iludidos pelo diabo, cremos na mentira, mas não em Deus. Então a fé é um dom de Deus. Isto não vem de vós, é dom de Deus. É dádiva de Deus para que você possa estender a mão e receber a salvação. Se Deus não lhe desse a graça de crer, tudo isso aqui passaria diante dos seus olhos e você jamais receberia, jamais acolheria no seu coração. Inclusive a fé para crer em Jesus e receber a misericórdia da salvação é dom de Deus. Segunda conclusão de Paulo, portanto, verso 9, não de obras. Obras aqui se refere a qualquer participação humana na redenção. Não vem de obras, não vem de qualquer coisa que eu faça, ou de qualquer merecimento ou mérito meu, não. Isso para que ninguém se glorie. Como eu disse, se houvesse uma participação nossa na salvação meritória, nós poderíamos nos gloriar diante de Deus. No céu bateria no peito e diria: eu estou aqui porque eu decidi, porque eu escolhi. Mas a visão que a gente tem do céu é outra coisa. Eu vejo anciãos com coroas de ouro se curvando diante do Cordeiro, tirando as coroas e colocando aos pés do Cordeiro, dizendo: até essas coroas que nós temos, elas são recebidas pela tua graça e de direito elas pertencem a ti. Vem de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Última conclusão no verso 10: pois somos feitura dele. A palavra feitura, poema no grego, que lembra a nossa palavra poema, uma obra de arte. Somos a obra de arte de Deus, feitura dele. Ele nos fez criados em Cristo Jesus, um povo novo. A igreja é criada em Cristo. Se é criada, não é por mérito ou merecimento. A criação é um ato soberano do Criador, porque nem criatura existe ainda. Criados em Cristo Jesus. E ele acrescenta: para boas obras. Ué, Paulo, mas você é tão contra boas obras? E por que você está dizendo isso aqui? Aqui eu entendo que Paulo está querendo equilibrar o que ele está dizendo, porque sempre vai ter alguém que vai dizer assim: se não é por obras, se é somente pela graça, então eu posso viver de qualquer maneira e no fim eu serei salvo, não importa a minha conduta aqui nesse mundo. Paulo aqui lembra que a graça de Deus pela qual nós somos salvos é dada para criar um povo que pratique boas obras. As boas obras, portanto, elas não são a causa da nossa salvação, mas elas são o resultado da nossa salvação pela graça. Lutero tem uma expressão que eu gosto muito, que define bem isso aqui. Ele diz que a lei que pede boas obras, faça isso, não faça isso, não faça isso, a lei nos leva a Cristo para a justificação. Porque eu percebo que eu sou incapaz de praticar obras suficientes ou meritórias que me dariam a salvação. Então a lei que pede boas obras me manda a Cristo para a justificação, e Cristo me manda de volta à lei para a santificação. Ou seja, eu me aproximo de Deus e digo, ajoelhado e em lágrimas: Senhor, eu não merecia. Eu merecia o inferno. Se o Senhor me mandasse para o inferno, o Senhor era absolutamente justo. Não sei por que o Senhor resolveu me salvar. Não sei por que o Senhor me deu a graça de crer e me atraiu. Não sei por que o Senhor me acolheu como filho. O que eu posso fazer para te agradecer? De que maneira eu posso viver nesse mundo para honrar o teu nome? Resposta de Deus: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem nada do teu próximo. Fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. E pasmem, Paulo acrescenta: as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas.
Até as boas obras que a gente faz depois de crente foi preparada por Deus. Por isso que o grito da reforma, quando os reformadores entenderam a Bíblia, foi esse: é graça, é misericórdia de Deus, é compaixão de Deus. Isso nos leva a algumas conclusões. Primeira, o sofrimento de tantos crentes evangélicos em igrejas onde a graça não é anunciada, onde é dito para eles que se eles querem ser salvos, eles têm que pagar compromisso, fazer sacrifício, dar o dízimo, obedecer à liderança, permanecer naquela denominação. Eu tenho encontrado muitos e muitos crentes, gente que de fato acreditou em Jesus Cristo, mas que durante 10, 15, 20, 30 anos viveu oprimido em igrejas onde a graça nunca é ensinada, onde passa a ideia de que a salvação depende de você, do seu esforço e da sua dedicação, da sua renúncia e do seu sacrifício. Está infestado isso hoje, um falso evangelho no meio dessas igrejas, onde a graça não é pregada, produzindo crentes culpados, carregados de culpa, levando fardo, incertos se serão salvos ou não. E nós temos que anunciar esse evangelho. É isso que o Brasil precisa ouvir. O Brasil evangélico precisa ouvir isso, porque existe um falso evangelho lá fora, especialmente a teologia da prosperidade. Anunciar a graça de Deus em Cristo Jesus. É isso que a contribuição, essa é uma das muitas contribuições da teologia reformada para o nosso país. Outra coisa, eu não conheço uma doutrina que mais me coloque dependente de Deus do que essa, porque ela pressupõe a doutrina da depravação total. Porque lá no fundo a gente não acredita que a gente é tão mal assim. Lá no fundo a gente não acredita que é tão mal assim. Enquanto nós não nos convencermos da nossa mais completa desesperança em nós mesmos, a graça de Deus nunca será graça para nós, o evangelho nunca será uma boa notícia, mas vai ser como alguma coisa que nós realmente não precisamos. E por último, que Salvador maravilhoso! Existe um evangelho que seja mais adequado para pecadores como vocês e como eu? Porque não importa o quão distante você tenha ido da casa do Pai, não importa quão profundamente você pecou, não importa em que círculos férreos de imoralidade você tem vivido, não importa os hábitos da sua vida, esse Deus é um Deus que é rico em misericórdia, e Ele pode em Cristo Jesus lhe dar vida, lhe dar liberdade, lhe dar dignidade de filho de Deus. É o evangelho apropriado para pecadores caídos como nós, e eu espero que você o tenha abraçado de todo o coração. Espero que você já tenha compreendido a graça de Deus, porque sem ela a nossa vida será um fardo, um mundo de confusão e incerteza, culminando na condenação eterna. Que Deus ilumine o nosso entendimento para essa que é uma doutrina central da Escritura. Deus salva pecadores. A salvação do começo ao fim é obra de Deus. A Ele, portanto, toda a glória. Amém. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.